Disseram que éramos burros, porque nossa escrita não cabia em papel, mas estava desenhada nos ossos da terra. Riam quando ouvíamos o rio, até o dia em que o rio parou de falar com eles e começou a gritar. Eles trouxeram bússolas, mas se perderam no próprio medo. Trouxeram remédios, mas a febre não lia latim. Naquele dia, os senhores do mundo descobriram que a floresta não aceita espelhos como pagamento. Se você quer saber o que acontece quando o mestre precisa implorar ao servo para sobreviver, fica comigo. Porque o que os livros deles chamam de milagre, nós chamamos de memória. Eu nasci às margens de um grande rio que nunca teve nome para nós, porque não precisávamos dar nome ao que já fazia parte do nosso corpo. Ele corria largo, pesado, cheio de histórias. A floresta respirava ao redor da nossa aldeia como um ser vivo, e era. Cada árvore tinha um propósito, cada inseto carregava um aviso, cada pássaro trazia notícia. Nós aprendíamos a ouvir antes de falar, aprendíamos a observar antes de agir. Desde pequenos, nossos mais velhos nos ensinavam que o mundo não é algo a ser dominado, mas compreendido. E compreensão exige silêncio. Foi nesse silêncio que cresci. Foi nele que aprendi que a terra nunca erra. Quem erra é quem não sabe escutá-la. Quando os primeiros homens brancos chegaram, vieram com barulho, ferro, tecido pesado, cheiro estranho, vozes altas. Não pediram licença ao rio. Não tocaram o chão antes de pisar. Andavam como se tudo já lhes pertencesse. Olhavam para nós como se fôssemos crianças grandes demais para nossa própria ignorância. Riam quando nos viam preparar remédios com folhas. Chamavam nossos rituais de atraso. Tentavam nos ensinar coisas que para eles eram verdades, mas que para nós pareciam cegueira. Eles falavam de progresso enquanto cortavam árvores que levavam séculos para crescer. Falavam de civilização enquanto ignoravam os sinais mais simples da mata. Meu avô dizia que aquele riso deles era medo disfarçado. Quem despreza o que não entende tem medo, ele repetia enquanto afiava sua lâmina de pedra. Eu não entendia completamente na época. Para mim, eles pareciam seguros demais para sentir medo. Construíram casas de madeira mais alta, abriram clareiras grandes demais, plantaram sem respeitar o ciclo das chuvas. Não perguntaram à terra se ela estava pronta. Não observaram o céu antes de decidir o tempo da colheita. E quando nossos anciãos tentaram alertá-los, eles chamaram isso de superstição. Chamaram nosso conhecimento de ignorância. E continuaram rindo. Mas a floresta nunca responde com pressa. Ela observa, ela espera. E quando responde, responde de uma vez. Primeiro vieram as chuvas fora do tempo. Depois o rio começou a subir mais rápido do que o normal. Os peixes mudaram de rota. Os pássaros silenciaram. Nós sabíamos o que aquilo significava, porque nossos avós já tinham visto antes. Não era castigo, era ciclo, era equilíbrio se reorganizando. Avisamos de novo. Dissemos que recuassem, que elevassem suas casas, que não construíssem tão perto da margem. Eles disseram que estávamos tentando assustá-los. Então veio a febre, uma febre que queimava por dentro e fazia delirar. Não era a primeira vez que víamos aquele mal, mas para eles era novo. Seus remédios trazidos de longe não funcionaram. Suas orações não baixaram a temperatura. Suas ferramentas de ferro não espantaram o que não se vê. Um por um começaram a cair. Foi a primeira vez que vi o olhar deles mudar. A arrogância se dissolveu como barro na água. No lugar do riso, nasceu algo diferente. Algo que eu reconheci imediatamente. Medo. E foi nesse momento que bateram à nossa porta. Eles não vieram marchando como antes. Vieram tropeçando. O homem que sempre falava mais alto chegou carregando o próprio filho nos braços. O menino ardendo em febre, olhos perdidos, a respiração curta, como se o ar estivesse pesado demais para entrar nos pulmões. Atrás dele vinham outros, suados, assustados, sem armas levantadas, sem aquela postura de donos da terra. Pela primeira vez,
deles não olhavam para nós de cima. Olhavam como quem pede, como quem depende. E aquilo mudou o ar entre nós. Meu pai foi o primeiro a se aproximar. Tocou a testa do menino, fechou os olhos por um segundo e apenas disse: "A mata já avisou." Os homens brancos não entenderam, mas entenderam o desespero. Um deles caiu de joelhos na areia do rio, implorando em palavras que eu mal compreendia, mas o significado era claro. Queriam ajuda, queriam nosso conhecimento, queriam exatamente aquilo que tinham chamado de atraso dias antes. Naquele instante, senti algo crescer dentro de mim. Não era pena, não era raiva, era a consciência de que o mundo tinha virado. Os anciãos se reuniram rapidamente. Não houve gritos, não houve discussão longa. A decisão foi tomada como sempre fazemos, ouvindo. O vento soprava diferente. A água do rio estava turva. As folhas que usamos para baixar febre precisariam ser colhidas antes do pôr do sol. Meu avô me puxou pelo braço e disse: "Hoje você corre como nunca correu." E eu corri pela trilha fechada, desviando de raízes, espantando pássaros, sentindo o coração bater no ritmo da urgência. Não era mais sobre provar nada, era sobre salvar vidas. Enquanto isso, na clareira deles, o caos crescia. Mulheres choravam, homens discutiam entre si, alguns ainda desconfiados de nós. E se for feitiço deles, ouviam sussurrar. Mesmo à beira do medo, ainda tentavam manter a superioridade. Mas a febre não escolhia lado, ela queimava igual. Quando voltamos com folhas, cascas e raízes, começamos o preparo ali mesmo, diante deles. Amassamos, fervemos, misturamos. O cheiro subiu forte no ar, misto de terra molhada e fumaça amarga. Eles observavam em silêncio, o mesmo silêncio que antes nunca nos deram. O primeiro menino a beber o remédio vomitou. A mãe entrou em pânico. Um dos homens tentou nos afastar, mas meu pai segurou seu braço com firmeza e disse algo que eu nunca esquecerei: "Você pode confiar agora ou pode enterrá-lo amanhã." A frase caiu pesada. Ninguém mais interferiu. Esperamos. O tempo ficou espesso, até que o corpo do menino começou a suar. O suor veio como chuva depois de longa seca. A febre começou a ceder. Foi nesse instante que vi nos olhos deles algo que nunca tinham nos oferecido antes: respeito, ainda frágil, ainda misturado com orgulho ferido, mas real. E eu soube que aquilo era só o começo. Porque salvar um não seria suficiente. A mata ainda tinha muito a ensinar, e eles ainda tinham muito a perder. O menino sobreviveu, mas a febre não parou nele. Na mesma noite, mais 3 corpos começaram a arder como brasa viva. O medo espalhou-se pela clareira deles mais rápido que fogo em capim seco. Gritos ecoavam entre as casas de madeira, panelas caíam, crianças choravam. Um homem correu até nossa aldeia quase sem fôlego, dizendo que agora eram muitos que estavam caindo um atrás do outro. Meu avô apenas assentiu. "A doença já estava ali antes de nós", disse. "Eles é que não souberam ouvir." E então nos organizamos. Dividimos tarefas como sempre fazemos quando a floresta exige rapidez. As mulheres mais velhas preparavam infusões. Os homens saíam em duplas para colher cascas específicas que só cresciam em áreas mais altas, longe da margem do rio, que já começava a engolir a terra deles. Eu fui enviado com meu primo até um trecho onde o solo é mais seco, onde cresce a planta amarga que faz o corpo suar e expulsar o mal. Corremos contra o tempo porque as nuvens estavam se fechando. A chuva viria pesada e quando vem assim, tudo complica. Ao voltarmos, a cena era outra. 2 homens discutiam violentamente, culpando um ao outro por terem construído tão perto da água. Uma mulher gritava que deveríamos ter avisado com mais força. A injustiça daquela acusação quase fez meu peito explodir. Avisamos, muitas vezes. Eles é que riram, mas naquele momento não havia espaço para orgulho. Meu pai se colocou entre eles e falou firme: "Se querem viver, parem de brigar e escutem." E surpreendentemente, eles escutaram. A chuva caiu como tambor batendo no céu. O rio começou a subir de verdade, invadindo o chão onde haviam guardado comida, molhando sacas de farinha, derrubando pequenas cercas. A febre misturada com o frio da chuva fez os doentes tremerem descontroladamente. Tivemos que levá-los para a parte mais alta da nossa aldeia, improvisar abrigo, dividir espaço. Alguns dos nossos
nossos olharam desconfiados. Não era simples acolher quem sempre nos desprezou. Mas nossa lei não é a lei deles. Nossa lei diz que vida é vida. Trabalhamos a noite inteira. Massagens com óleo de sementes aquecidas, compressas de folhas, chás fortes que faziam os corpos suarem até encharcar a esteira. Alguns melhoravam, outros pioravam antes de melhorar. A cada respiração irregular, o silêncio ficava pesado. Eu vi um dos homens brancos, aquele que antes ria mais alto, segurar a mão de meu avô como uma criança assustada. Ele não disse nada, não pediu desculpas, mas seus olhos pediam algo maior que palavras. Quando a madrugada começou a clarear, 3 já tinham melhorado visivelmente. Um ainda lutava. Eu percebi algo que me arrepiou mais que o frio da chuva. Eles não estavam mais nos olhando como inferiores. Estavam nos olhando como última esperança. E esperança, quando nasce do medo, transforma até o mais orgulhoso dos homens. Mas o rio ainda subia, e o pior ainda não tinha chegado. O rio não subiu devagar naquela manhã. Ele avançou como animal ferido, engolindo a margem, arrancando estacas, levando consigo pedaços das construções deles. Ouvi o primeiro grito quando uma das casas mais próximas da água começou a ceder. A madeira estalou alto, como osso quebrando, e em poucos instantes a corrente puxou tudo para dentro da correnteza barrenta. As mulheres correram, crianças foram erguidas nos braços, homens tentavam salvar sacos e ferramentas, mas a força da água não negociava, e nós sabíamos, aquilo era apenas o começo da cheia. Meu pai gritou ordens rápidas na nossa língua, e cada um já sabia o que fazer. Pegamos cordas de cipó, fincamos estacas nas partes mais altas, organizamos passagem segura até o platô, onde nossa aldeia ficava protegida das grandes cheias. Eu e outros jovens atravessamos a água até a cintura para ajudar 2 homens que estavam presos dentro de uma construção inclinada. Um deles quase foi arrastado. Agarrei seu braço no último segundo e senti o peso dele puxando para baixo. Se soltasse, ele sumia. Se segurasse errado, nós 2 iríamos. Apertei com tudo. Ele sobreviveu por causa de um cipó que amarrei ao meu próprio corpo. A confusão era total. Gente chorando, objetos flutuando, gritos em 2 línguas diferentes se misturando no ar pesado. Um dos homens tentou ordenar que salvassem primeiro as armas e as caixas de ferro que trouxeram do outro lado do mar. Meu avô o empurrou com o olhar e disse apenas, primeiro as crianças. E foi o que fizemos. Formamos uma corrente humana dentro da água, passando uma a uma até o ponto seguro. A febre ainda queimava em alguns, mas agora o frio da chuva competia com ela, deixando os corpos fracos e trêmulos. Quando a água finalmente estabilizou, metade do que eles haviam construído tinha desaparecido. A clareira aberta à força agora parecia pequena diante da fúria da floresta. Vi o homem que nos chamava de ignorantes sentado na lama, segurando a cabeça com as 2 mãos, olhando para o nada. Pela primeira vez, ele parecia pequeno, não diante de nós, diante da terra. E ali eu entendi o que meu avô sempre dizia. Quem não respeita o equilíbrio acaba esmagado por ele. Mas a cheia trouxe mais que destruição. Trouxe também algo inesperado. Entre os destroços, encontramos uma criança deles desaparecida, presa entre galhos, quase sem respirar. Foi minha mãe quem a puxou. Limpou seu rosto, soprou ar em sua boca até o peito dela subir de novo. Quando a menina abriu os olhos e chorou, a mãe dela caiu de joelhos na nossa frente. Não falou nossa língua, mas o gesto foi claro. Não era mais súplica, era reconhecimento. E enquanto o sol finalmente rasgava as nuvens, iluminando o cenário de lama, corpos exaustos e casas destruídas, ficou evidente para todos ali. Eles tinham ferro, tinham pólvora, tinham ferramentas que cortavam árvores em minutos, mas não sabiam sobreviver ali. E naquele pedaço de mundo, isso fazia toda a diferença. A cheia deixou marcas, mas não foi ela que quase nos destruiu. 2 dias depois, quando a água começou a baixar, veio algo pior, o silêncio estranho da floresta. Nenhum macaco gritando
voando nas copas, nenhum pássaro cruzando o céu ao amanhecer. Meu avô parou no meio da trilha e tocou o chão com a palma da mão. Ficou imóvel por longos segundos. Quando levantou o rosto, seus olhos estavam tensos. Não é só água. A terra foi mexida demais. Eles tinham arrancado árvores sem critério, queimado áreas úmidas para abrir espaço, enterrado restos perto do rio. Aquilo tinha despertado algo que não se vê, mas se sente. Naquela tarde, um dos homens deles começou a tossir sangue. Não era a febre anterior. Era outra coisa. Uma doença que nasce quando o solo é ferido e o ar fica pesado. Nós conhecíamos. Sabíamos que surge quando a mata apodrece rápido demais sob o calor. E sabíamos que, se não fosse tratada rápido, levaria muitos. Corremos outra vez. Desta vez, para as partes mais antigas da floresta, onde cresce a casca escura que purifica o ar quando queimada. Eu e meu primo subimos em costas íngremes, escorregando na lama, afastando galhos com o braço, enquanto o céu ameaçava outra tempestade. Quando voltamos, o acampamento deles parecia campo de guerra. 3 tossindo, 2 com falta de ar, um quase desmaiando. Um dos homens gritava que aquilo era maldição nossa. Outro dizia que deviam ir embora dali imediatamente. O medo deles estava virando desespero. Meu pai ergueu a voz mais alto que todos. Se forem agora, morrem na mata. Fiquem. Foi a primeira vez que ele deu uma ordem a eles, e foi obedecido. Acendemos fogueiras com as cascas e folhas certas. A fumaça subiu espessa, amarga, mas limpa. Fizemos inalações forçadas, segurando cabeças enquanto os doentes resistiam, tossindo, lutando para respirar. Alguns tentaram afastar a fumaça, dizendo que piorava, mas nós sabíamos, primeiro dói, depois limpa. A noite caiu pesada, cheia de gemidos e respirações irregulares. Eu fiquei acordado segurando um homem que antes me chamava de selvagem, agora tremendo como criança com medo do escuro. Na madrugada, a mudança veio. A tosse perdeu o sangue, a respiração começou a estabilizar. Não foi milagre, foi conhecimento passado de geração em geração. E quando o primeiro deles conseguiu dormir sem sufocar, houve um silêncio diferente no ar. Não o silêncio de ameaça, mas o de aprendizado. Ao amanhecer, o homem que havia falado em maldição se aproximou de meu avô. Não pediu desculpas. Orgulho ainda vivia nele, mas abaixou a cabeça levemente antes de falar. Foi pouco, quase imperceptível. Mas para nós significava muito. A floresta tinha ensinado mais uma lição. E eles, pela primeira vez, estavam realmente começando a ouvir. Quando a doença começou a recuar e o rio finalmente voltou ao seu leito, achamos que a pior parte tinha passado, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. A comida deles havia sido levada pela água. Os estoques apodreceram. As plantações que haviam feito fora do tempo estavam destruídas. E a floresta, que para nós é fonte, para eles era labirinto. Na terceira noite, sem alímito suficiente, a tensão voltou a crescer. Fome transforma homem orgulhoso em fera desconfiada. Um grupo deles decidiu entrar sozinho na mata para caçar, ignorando nossos avisos. Sabemos usar armas, disseram. Não precisamos de guia. Eu vi meu pai fechar os olhos por um instante, como quem já conhece o desfecho. Não demorou muito. Antes do pôr do sol, ouvimos disparos desordenados ecoando entre as árvores. Depois, silêncio. Um silêncio errado. Meu avô apontou para mim e para mais 2 jovens. Vamos. Seguimos os rastros erráticos que deixaram. Galhos quebrados à toa, pegadas profundas demais, sinais de desespero. Encontramos o primeiro homem sentado no chão, a perna presa numa armadilha natural de cipós espinhosos. O segundo estava mais adiante, com o ombro rasgado por garras. Tinham acertado um animal que não conheciam, um felino que não ataca sem motivo. Eles atiraram primeiro. A mata respondeu. O terceiro homem estava escondido atrás de uma árvore, tremendo, segurando o rifle como se fosse a única coisa que o mantinha vivo. Libertamos o ferido com cuidado. Estancamos o sangue com folhas que fazem o fluxo diminuir. Improvisamos uma maca com troncos leves. Nenhum
deles falou durante o caminho de volta. A respiração deles era pesada, mas o peso maior estava no orgulho quebrado. Quando chegamos à clareira, as mulheres deles correram desesperadas. Nós apenas trabalhamos. Tratamos as feridas, limpamos a carne rasgada, aplicamos resinas cicatrizantes. Se tivéssemos chegado 1 hora depois, ele teria morrido. Naquela noite, a fome era menos urgente que a realidade. Eles entenderam que arma não substitui conhecimento, que pólvora não ensina trilha, que força não vence equilíbrio. Um dos homens, o mesmo que antes ria dos nossos rituais, sentou-se ao lado da fogueira enquanto preparamos alimento com raízes e peixes que sabíamos onde encontrar mesmo após a cheia. Ele observava cada gesto, não com desdém, com atenção. Foi então que algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez, não senti apenas que precisavam de nós. Senti que estavam começando a aprender, e aprender é perigoso, porque quando alguém aprende com você, duas coisas podem acontecer. Ou nasce respeito verdadeiro, ou nasce o desejo de dominar aquilo que agora entende. E eu ainda não sabia qual deles cresceria primeiro. Os dias seguintes foram de troca, mas não uma troca igual. Nós ensinávamos como ler o céu antes da chuva, como sentir a direção do vento pela pele, como identificar pegadas que não se mostram inteiras. Eles observavam com atenção crescente. Um dos homens começou a anotar tudo em um caderno grosso, desenhando folhas, copiando nomes da nossa língua com dificuldade. Eu via aquilo e sentia algo estranho no peito. Não era orgulho, era alerta. Conhecimento, quando sai da boca e entra no papel deles, nunca volta do mesmo jeito. Uma manhã, levei 2 deles para pescar na curva mais profunda do rio. Ensinei como tocar a água primeiro, como perceber pelo movimento sutil se os peixes estavam descendo ou subindo. Um deles, o mais jovem, conseguiu lançar a rede no momento exato. Quando puxou, havia mais peixe do que ele já tinha visto ali. Ele riu. Não como antes. Riu como criança que descobre algo novo. Por um instante, pensei que talvez fosse possível convivermos de verdade. Mas à tarde, ouvi discussão perto da clareira reconstruída. 2 homens falavam que, quando tudo se estabilizasse, poderiam usar aquele conhecimento para explorar melhor a região. Se soubermos onde plantar certo, onde extrair, onde cortar, ficaremos ricos. A palavra ficou suspensa no ar como fumaça amarga. Eles não estavam pensando em equilíbrio, estavam pensando em ganho. Meu avô ouviu também. Não disse nada na hora. Apenas me chamou para caminhar até a borda da mata. Eles estão aprendendo rápido, ele falou enquanto olhava o horizonte. Mas aprender não é o mesmo que compreender. Perguntei o que faríamos se usassem nosso saber contra a própria floresta. Ele respondeu algo que me atravessou como flecha. Então a floresta ensinará de novo, mas o preço será maior. Aquilo não era ameaça, era constatação. A terra sempre cobra. Naquela noite, reunimos nossa aldeia. Pela primeira vez, discutimos se deveríamos continuar ensinando tudo. Alguns queriam fechar o acesso, manter certos saberes apenas entre nós. Outros diziam que negar ajuda agora criaria inimigos mais perigosos. O debate foi intenso, mas controlado. Enquanto isso, na outra parte da clareira, eles celebravam a recuperação, já falando em reconstruir maior, mais forte. E ali, sentado entre 2 fogueiras, a nossa e a deles, eu senti que estávamos em um ponto delicado. Salvamos suas vidas, mostramos que não éramos inferiores. Mas a pergunta verdadeira ainda pairava. Quando eles não precisassem mais de nós para sobreviver, ainda nos enxergariam como necessários ou voltariam a rir? A resposta começou a aparecer mais cedo do que imaginávamos. Na manhã seguinte, acordamos com o som que nunca se confunde, machados batendo em árvores antigas. Não eram galhos finos, nem troncos jovens. Eram árvores que nossos avós conheciam pelo nome, que marcavam limites invisíveis da mata. Corri até a clareira e vi 3 homens derrubando uma delas, exatamente no ponto onde ensinamos que o solo era frágil demais para cortes grandes. Dissemos que aqui não, falei, tentando controlar a voz. Eles responderam que precisavam de madeira firme para reconstruir melhor,
mais alto, mais seguro. A segurança deles, mais uma vez, acima do equilíbrio da terra. Meu pai chegou logo atrás de mim. O olhar dele não era de raiva explosiva. Era pior. Era firme. Ele explicou novamente o que aconteceria. Sem aquelas raízes, o solo cederia na próxima cheia. O rio voltaria com mais força. Um dos homens respondeu que agora sabiam como lidar com o rio. Sabiam elevar casas. Sabiam escolher o ponto certo. Eu senti o sangue ferver. Sabiam, porque nós ensinamos e já achavam que dominavam. A discussão escalou rápido. Vozes altas, gestos bruscos. Um deles segurou o machado como se fosse argumento final. Instintivamente, vários dos nossos se aproximaram. Não para atacar, para proteger. O silêncio que caiu depois foi pesado como tempestade, prestes a explodir. Pela primeira vez desde que pediram nossa ajuda, o ar voltou a ficar carregado de ameaça. Não era a febre, não era o rio, era orgulho renascendo. Então algo inesperado aconteceu. O jovem que havia aprendido a pescar deu um passo à frente e abaixou o machado do companheiro. Disse que tínhamos salvado suas vidas, que talvez devêssemos ser ouvidos antes de repetir os mesmos erros. A fala dele não foi longa, mas foi suficiente para quebrar o confronto imediato. Alguns recuaram, outros não esconderam a insatisfação. A divisão estava clara, mas o dano já estava feito. A árvore caiu com um estrondo que ecoou longe, e naquele som eu ouvi mais do que madeira partindo. Ouvi o aviso de que o equilíbrio estava sendo forçado outra vez. Meu avô, ao meu lado, murmurou: agora veremos quem aprendeu de verdade, porque conhecimento pode ser compartilhado, mas sabedoria só nasce quando se aceita limite. Naquela noite, não houve fogueiras próximas. Cada grupo ficou do seu lado da clareira. O vento soprava diferente, e eu entendi que a ameaça não vinha mais apenas da floresta, vinha das escolhas que eles fariam com aquilo que aprenderam conosco. A resposta da terra não demorou. 3 noites depois da árvore cair, o chão começou a ceder exatamente onde meu pai havia avisado. Primeiro foi um estalo baixo, quase imperceptível. Depois outro, mais forte. A chuva veio de repente, grossa, pesada, batendo nas folhas como tambor de guerra. Eu já estava acordado quando ouvi o grito vindo da clareira deles. Corri. A parte recém-construída da nova casa começava a inclinar. O solo, enfraquecido pelas raízes arrancadas, não sustentava o peso. Homens tentavam empurrar a estrutura de volta, outros gritavam ordens contraditórias. Uma criança estava presa lá dentro. Sem pensar, mergulhei na lama até os joelhos, deslizando quase de bruços sob as vigas. A madeira rangia acima da minha cabeça. Senti uma das traves ceder, enquanto puxava o menino pelos braços. Um dos homens me ajudou no último segundo, e saímos rolando para fora, quando a parte frontal desabou com violência. O estrondo ecoou pela mata, como um aviso antigo. Não se ignora o equilíbrio impunemente. A chuva transformou tudo em caos. O barranco recém-exposto começou a escorrer como ferida aberta. A água barrenta avançava rápido, mais agressiva que na cheia anterior. Meu avô gritou para que todos recuassem para o terreno alto. Desta vez, não houve resistência, não houve discussão. Eles obedeceram. E enquanto subíamos, vi no rosto deles algo diferente do medo da febre ou do rio. Era compreensão tardia, mas o desastre ainda não tinha terminado. Um dos homens que mais insistira no corte das árvores ficou preso sob parte da estrutura caída, a perna esmagada, o sangue misturado à lama. Alguns hesitaram em se aproximar por causa da instabilidade do terreno. Meu pai entrou mesmo assim. Eu fui atrás. Usamos troncos como alavanca, cavamos com as mãos, ignorando a chuva que cegava. Quando finalmente o puxamos, a perna estava destruída demais para salvar. Foi minha mãe quem preparou o que precisava ser feito. Não havia escolha. O homem gritava, segurando meu braço com força enquanto o procedimento acontecia ali mesmo, sob chuva e fumaça improvisada para afastar a infecção. Ele sobreviveria, mas carregaria para sempre a marca daquela decisão, e talvez também a lembrança do motivo. Quando a tempestade passou, a clareira deles estava menor, reduzida, quase humilde diante da mata intacta ao redor. Ninguém falou em reconstruir maior. Ninguém falou em
dominar. Pela primeira vez desde que chegaram, o silêncio deles não era arrogante nem desconfiado, era respeitoso. E eu soube que a floresta tinha ensinado uma lição que nossas palavras sozinhas nunca conseguiriam. Depois da tempestade, algo mudou no modo como eles caminhavam. Já não pisavam forte demais, já não falavam alto demais, observavam antes de agir. O homem que perdeu a perna passou a ficar sentado perto da fogueira, atento a cada explicação dos nossos anciãos. O jovem pescador começou a ajudar na colheita de raízes, perguntando o nome correto das plantas, repetindo na nossa língua com esforço. Por um breve tempo, parecia que o aprendizado tinha criado raiz, mas mudança verdadeira sempre é testada. Certa manhã, chegaram outros homens pelo rio, mais barcos, mais armas, mais ferramentas de ferro. Vinham com promessas de expansão, comércio, lucro. Trouxeram sal, tecidos, objetos brilhantes. E trouxeram também perguntas perigosas. Onde há mais terra firme? Onde o solo é mais fértil? Onde o rio é mais profundo para embarcações maiores? Vi os olhos de alguns, dos que estavam conosco, brilharem com possibilidade. Eles agora sabiam onde procurar. Sabiam porque nós mostramos. Meu pai percebeu antes de todos. Reuniu-nos discretamente e disse: o conhecimento que demos pode virar faca de dois lados. Enquanto isso, do outro lado da clareira, os recém-chegados falavam em construir um entreposto maior, usar as áreas altas que ensinamos a identificar, abrir mais espaço na mata antiga. Não falavam mais com desprezo. Falavam com cálculo. Era pior. O jovem pescador veio até mim naquela tarde. Disse que não queria que as coisas voltassem a ser como antes, que tinha aprendido de verdade, mas estava dividido entre o que via como oportunidade e o que começava a entender como limite. Seus olhos estavam sinceros e confusos. Pela primeira vez, não éramos apenas mestres de sobrevivência. Éramos consciência. Na noite seguinte, parte deles decidiu ficar conosco na parte mais alta, respeitando os limites traçados. Outra parte começou a preparar nova área para a expansão, guiada pelos homens recém-chegados. A divisão estava feita, não em guerra aberta, mas em escolha silenciosa. E eu compreendi algo doloroso. Salvar vidas é possível em poucos dias. Mudar mentalidades leva gerações. O que começara como pedido de ajuda agora se transformava em encruzilhada. Eles já não nos chamavam de inferiores. Mas o que fariam com o que aprenderam ainda definiria o futuro de todos nós. A ruptura veio ao amanhecer, quando o som de mais árvores caindo ecoou como trovão seco. Não eram 3 homens desta vez. Eram muitos. Os recém-chegados comandavam o ritmo, marcando no chão com estacas onde seriam erguidas novas construções. E, para minha surpresa amarga, alguns dos que haviam aprendido conosco estavam ao lado deles, indicando pontos altos, explicando o ciclo do rio, mostrando onde o solo era mais firme. Usavam nossas palavras para justificar expansão. Foi como ver nossa própria sombra se virar contra nós. Meu pai não esperou. Caminhou até o centro da clareira ampliada, ergueu a mão e pediu silêncio. Vocês estão usando o que ensinamos para repetir o erro que quase os matou. Um dos homens respondeu que agora sabiam calcular melhor, que poderiam construir sem risco, que tinham aprendido o suficiente. Aprender não é dominar, meu avô rebateu, firme, mas os machados continuaram. O som era a resposta. Então a floresta respondeu também. Uma ventania repentina atravessou o vale, levantando folhas secas e poeira. As nuvens fecharam o céu em questão de minutos. O calor ficou pesado demais para ser natural. Um dos homens riu nervoso, dizendo que era coincidência. Mas nós conhecíamos aquele padrão. Era tempestade de mudança rápida, dessas que derrubam o que está mal enraizado. Gritei para que recuassem, mas o trabalho continuou por orgulho. A primeira árvore recém-cortada caiu na direção errada, atingindo uma das novas estruturas ainda inacabadas. O impacto foi brutal. Um dos homens ficou preso sob os escombros. O pânico espalhou-se novamente, mas agora ninguém discutiu nossas ordens. Recuaram para a parte segura que havíamos indicado desde o início. A chuva desabou com violência, castigando exatamente a área que haviam insistido em abrir.
Quando a tempestade cessou, o cenário era claro. A parte preservada da mata permaneceu firme. A área recém-explorada estava devastada, o solo afundado, a construção destruída. O homem ferido sobreviveu, porque fomos nós que o retiramos mais uma vez. Mas dessa vez não houve justificativa, não houve explicação arrogante, apenas silêncio. E no meio daquele silêncio pesado, um dos homens largou o machado na lama e disse quase sussurrando: "Não sabemos viver aqui sem vocês." Não foi declaração de amizade, foi constatação dura, e ali ficou claro que o futuro não seria simples. Alguns aprenderam de verdade, outros aprenderam apenas o suficiente para tentar controlar. A floresta havia falado alto, mas a escolha final ainda era deles. Depois da última tempestade, não houve mais machados naquele lado da mata. A clareira foi reduzida, as construções refeitas menores, respeitando os limites que sempre indicamos. Parte deles decidiu permanecer aprendendo, não apenas técnicas, mas o princípio por trás delas. Outros foram embora pelo rio, levando consigo anotações, mapas, ideias. Nunca soubemos o que fizeram com tudo aquilo. Sabíamos apenas que o conhecimento, uma vez espalhado, nunca volta a ser segredo. Com o tempo, deixaram de nos chamar de inferiores, mas também nunca pediram desculpas pelo que disseram antes. O respeito que nasceu ali não veio por bondade, veio por necessidade, e isso tem peso. Aprenderam a nos ouvir quando a vida deles dependeu disso. Aprenderam que a floresta não é obstáculo, é organismo. Aprenderam que sobreviver aqui não é força, é equilíbrio. Mas aprenderam sob pressão, sob dor, sob perda. O homem que perdeu a perna ficou, tornou-se um dos mais atentos às regras da terra. O jovem pescador também ficou. Ele foi o primeiro a repetir para os recém-chegados o que antes escutava calado. Aqui não se domina, aqui se respeita. Foi estranho ouvir nossas palavras na boca dele. Estranho, mas necessário. Nem tudo foi bom. Parte do que ensinamos se espalhou além do nosso controle. Parte foi usada de formas que nunca aprovamos. Mas também vimos algo raro acontecer. Alguns deles realmente mudaram. Eu cresci durante aquele período. Cresci entendendo que o mundo não é dividido apenas entre opressores e oprimidos, entre fortes e fracos. É dividido entre quem aprende com humildade e quem aprende para explorar. E essa diferença decide o futuro de qualquer terra. Eles disseram que éramos burros, disseram que éramos inferiores, até precisarem do nosso conhecimento para sobreviver. E quando precisaram, nós escolhemos ajudar. Não porque queríamos provar algo, mas porque essa é a nossa lei. A floresta continuou viva, nós também. Eles mudaram, alguns para melhor, outros apenas o suficiente para continuar tentando controlar o que não entendem por completo. E talvez essa seja a verdade mais difícil. Nem todo final é vitória absoluta ou derrota completa. Salvamos vidas, ganhamos respeito, perdemos parte do silêncio que era só nosso. O equilíbrio foi restaurado, mas nunca mais foi o mesmo. Se essa história te fez refletir sobre conhecimento, respeito e poder, deixa seu like agora, porque isso ajuda a manter vivas narrativas que quase nunca são contadas do nosso ponto de vista. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal. Aqui a gente não conta só o que foi escrito nos livros, a gente conta o que foi vivido, porque enquanto houver quem diga que somos inferiores, haverá também a memória de quando precisaram de nós para continuar vivos, e a floresta nunca esquece.